Cumprimento os irmãos na paz de nosso Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, mais uma vez estamos na presença de Deus. Eu creio que nessa noite Deus vai falar aos nossos corações. Deus vai falar comigo, irmãos, porque eu creio ainda que há uma promessa na minha vida. Louvado seja Deus. E na vida daqueles, Pai amado Senhor, que tem uma promessa, Deus vai cumprir. Glórias a Deus. Eu quero aqui, irmãos, ler uma palavra do Senhor que se encontra, grande Deus. Louvado seja Deus. Em Mateus, aleluia, no capítulo 10, versículo 19, louvado seja Deus, aleluia, santo Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós entregar e não dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós sereis ministrado e o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala por nós. Louvado seja Deus. Irmão, aqui nós estamos lendo a palavra do Senhor, mas eu quero voltar, irmão, aqui no texto, aqui de louvado seja Deus, Isaías, grande Deus, porque aqui eu creio que, onde é que Deus falou aqui com Isaías, louvado seja Deus, no versículo 6, diz assim, vou ler aqui, irmão, 6 até o... Louvado seja Deus. Olha aqui, irmão. Diz assim: e no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto soberano trono. E o seu trono enchia o templo. E serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o seu rosto, e com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moviam com uma voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com um atanás. E ele me tocou na minha boca e disse: isto tocou em meus lábios, e a iniquidade foi tirada, purificado o seu pecado. Depois disso falou o Senhor e dizia: a quem enviarei? Ai de mim, porque... Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero, irmãos, aqui falar e entender dessa palavra, louvado seja Deus, quando nós fomos convidados para trazer uma mensagem do Senhor, trazer uma palavra do Senhor, e às vezes, irmão, nós queremos falar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós entendemos, mas não é. Deus, ele já falou, quando nós for convidados para levar a palavra, tem que administrar aquilo que Deus manda. Louvado seja Deus. Seja ela a palavra boa, seja ela a palavra de correção, seja ela a palavra de bênção, porque quando Deus fala, irmãos, pode ser uma palavra que muitas vezes dói aos nossos corações, mas nós temos que compreender e entender que Deus está falando, porque se nós falar de nós mesmos, irmãos, nós vamos falar de nós e nós vamos se irritar, irmãos, porque a palavra do Senhor fala que o irmão ofendido é mais difícil do que uma cidade. Louvado seja Deus. Então, às vezes nós pregadores, irmãos, nós temos que vigiar aquilo que nós falamos, porque uma palavra que nós falamos, que às vezes contrário ao irmão, ela vai corroer o coração, o irmão vai se revoltar, e às vezes está na presença do Senhor, sai da presença do Senhor, porque o coração endureceu. Louvado seja Deus. Mas quando Deus manda falar, a palavra pode ser dura, a palavra pode ser
a palavra pode ser dura, a palavra pode ser vir como uma espada de dois gumes, como a palavra de Deus fala, que ela vem cortando, mas aí, irmão, nós podemos sentir assim, irmão, naquele momento difícil, naquele momento se irá, mas o Espírito Santo, ele vai confortar e vai falar para nós que nós estamos errados. Louvado seja Deus. Mas nós temos que entender e compreender é que Deus que fala em nossos corações. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que Isaías, ele vivia no meio de um povo de coração impuro, conforme a palavra do Senhor fala aqui. E Deus enviou ele para falar para aquele povo. E nós vemos que Deus trabalhou tanto na vida de Isaías, que ele foi um grande profeta. Ele profetizou sobre a vida de Jesus Cristo. Ele profetizou o que ia acontecer. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus era com ele. Louvado seja Deus. Não só Isaías, mas também nós vemos Jeremias. Louvado seja Deus. O chamado de Jeremias. Louvado seja Deus. Porque Deus chamou ele da criança para levar a boa nova do Senhor. E ali Jeremias também, ele falou que ele não passava de uma criança, que ele não sabia falar, mas Deus falou: vai, que as palavras eu coloco na tua boca, e tudo que te mandar fará, a palavra cumprirá no coração. Louvado seja Deus. Então são essas palavras, irmão, que Deus fala em nossas vidas. Nós temos que compreender, nós temos que observar, nós temos que deixar a palavra entrar nos nossos corações. Para quê? Para que ela venha dar frutos. Louvado seja Deus. E nós passar o conhecimento também, que nós muitas vezes nós lemos a palavra, nós temos que ter o conhecimento, igual eu estava falando, que muitas vezes eu leio a Bíblia, louvado seja Deus, escuto as pregações, algumas entram em meu coração e outras não entram, mas é o tempo de Deus que vai fazer essas palavras dar fruto no meu coração. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor fala, louvado seja Deus, que saiu o semeador semear. Louvado seja Deus. E semeou a semente. Uma semente caiu em terra boa, outra saiu em terra produtiva, outros caiu em terra seca. Louvado seja Deus. Mesmo assim é a palavra do Senhor. Deus chama nós muitas vezes para corrigir. A palavra de exortação é palavra dura. Nós vemos muitos pregadores dando exortação, e nós sabemos que no dia de hoje até os nossos filhos não gostam de exortação, mas Deus, ele manda para nós exortar, para nós corrigir. Louvado seja Deus, para que ele venha na velhice ter bons frutos. Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo no dia de hoje, irmãos, que a família é algo especial em nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós temos que agradecer a Deus por nós ter os nossos filhos, porque a palavra do Senhor fala que nossos filhos são os frutos, são a nossa geração. Louvado seja Deus. E é tão bom nós vemos filhos respeitando o pai, pai respeitando os filhos, respeitando mãe. Uma geração que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes falamos e ouvimos filhos rebeldes. Louvado seja Deus, que não escuta mãe e pai. Eu creio, irmão, assim, que um filho que ele não escuta a mãe e o pai é uma dureza para o coração da mãe, é uma dureza para o coração do pai, porque coisa mais dura é um filho rebelde. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho meus filhos até o dia de hoje, até esse momento, não são os filhos rebeldes. Louvado seja Deus. Então eu agradeço a Deus, mas eu vejo muitos pais e muitas mães passando por uns processos. Louvado seja Deus, dos filhos rebeldes. Às vezes nós falamos que é a criação, louvado seja Deus, mas nós não sabemos a dureza do coração dos filhos, a dureza do coração das filhas. Muitas vezes nós temos que buscar entender, louvado seja Deus, que os filhos, muitas vezes nós temos que falar com eles duro, e muitas vezes temos que falar palavras agradáveis. Louvado seja Deus. É conforme a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor, ela não tem só boas novas para nós, ela não tem só mansidão, ela não tem só, como eu vou dizer aqui, irmão, ela não tem só alegria, ela tem correção, ela tem entendimento, ela tem sabedoria, mas tem exortação. Louvado seja Deus, para que nós possamos entender, exortar conforme a palavra do Senhor. Tem o livro de Provérbios que fala, né, muito da educação dos filhos, muito da educação das criação, que os filhos, ele cresce, louvado seja Deus, diante da presença do Senhor.
eu creio assim, irmãos, se nós trazemos nossos filhos de pequeno para a presença do Senhor, eu creio que nós vamos ter uma família abençoada, nós vamos ter uma família, como se diz, bem-aventurada na presença do Senhor. Eu dou graças a Deus porque meu filho, ele que me trouxe para a igreja, louvado seja Deus, eu tenho que falar nisso. Eu não tenho muito diálogo com meu filho assim, de sentar e conversar com ele, mas ele me trouxe para a presença do Senhor, louvado seja Deus. Ele tinha 13 anos, ele saía daqui, atravessava a cidade todinha, louvado seja Deus, para fazer campanha de libertação para a minha vida, porque eu andava, irmãos, em lugar errado, andava bebediço, andava muitas vezes perturbado, louvado seja Deus. E muitas vezes ele chegou em casa e falou para mim: pai, toma vergonha, louvado seja Deus, toma vergonha, porque que exemplo só dá para nós. Meu filho tinha 13 anos, em vez de eu falar com ele, ele que falava para mim, louvado seja Deus. Então eu dou graças a Deus, porque ele encaminhou eu para os caminhos do Senhor, louvado seja Deus. Então, voltando para a palavra, nós vemos aqui que Deus, ele fez o chamado na vida de Isaías, louvado seja Deus. Isaías pregou e profetizou sobre a vida de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E nós temos aqui também Jeremias falando para um povo, ainda criança, louvado seja Deus. Aí tem o profeta Ezequiel dando correção ao povo, falando pelo um povo rebelde, louvado seja Deus, falando pelo um povo que não queria ouvir a palavra do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, são aqui algo de bênção, louvado seja Deus, são palavras de correção e são palavras de exortação. Aqui Ezequiel no capítulo 2, ele fala para um povo, louvado seja Deus. Aqui o texto diz assim: a vocação de Ezequiel é a visão de um rolo de um livro, louvado seja Deus. Aqui nós vemos, irmão, que já uma visão e um rolo que era para ele desenrolar, louvado seja Deus. Diz assim: e disse-me, filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me pôs em pé. Eu ouvi o que falavam e disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eis que eles e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu envio eles e lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que quer ouçam, quer deixar de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio dele um profeta, louvado seja Deus. É como estou falando, irmãos, louvado seja Deus. Deus muitas vezes ele envia a nós para falar da palavra do Senhor, louvado seja Deus. E coisa mais difícil é nós falar, irmão, para o irmão que já foi crente, louvado seja Deus, o irmão que está, não é desviado, porque desviado foi o cão, que ele não sabe nem onde é que está a casa dele, mas ele está afastado do caminho do Senhor, ele está na direção errada, louvado seja Deus. Ele voltou, louvado seja Deus, para o mesmo as coisas que ele fazia do passado. Ele teve, louvado seja Deus, a experiência de viver com Deus. Ele teve a experiência de ter uma comunhão com o Senhor e está afastado do caminho do Senhor. Então o que eu quero dizer, irmão, volte para o caminho do Senhor, porque Deus tem uma promessa na minha vida, Deus tem uma promessa naquele que se afastou do caminho do Senhor, porque naquele grande dia, irmãos, vai ser bom quando nós ouvir a trombeta e nós estar no reino da glória com o Senhor. A palavra do Senhor fala: ai daqueles que se afastaram e desviaram do caminho do Senhor, onde vai haver ranger de dente, irmãos. Então nós não queremos ir para lá. Se nós procuramos entender, louvado seja Deus, o primeiro momento que nós aceitemos a Jesus Cristo, louvado seja Deus, nós temos que entender que Deus já teve um plano de salvação em nossas vidas, louvado seja Deus. Então o que nós temos que fazer, nós temos que buscar, nós temos que entender e compreender, porque Deus,
nos momentos, nos dias de hoje, são dias difíceis, louvado seja Deus, são dias de tribulações, são dias de angústia. E se nós não buscar a presença do Senhor, irmãos, nós vamos viver em tribulação. Há desemprego, irmãos, há rebeldia, há matança, conforme a palavra do Senhor. Os dias do Senhor está se cumprindo, a palavra do Senhor está se cumprindo. Então o que nós temos que fazer, irmãos, é buscar para a nossa geração, para nós ter o entendimento que Deus, Ele tem um compromisso comigo e com você. Jamais Deus quer que nós se perda, conforme a palavra do Senhor fala aqui. Se Deus nos levantou para ser um atalaia, um profeta, louvado seja Deus, Deus fala, se nós falar para aquele irmão que ele está afastado do caminho do Senhor, louvado seja Deus, nós não vamos ter o sangue dele em nossas mãos, mas se ele mandar e nós não for, o sangue dele vai vir sobre nossas mãos. Então, irmão, há um compromisso com as nossas vidas, há um compromisso com o chamado de Deus, porque aqui nós vemos que Isaías estava com medo, louvado seja Deus, mas ele fez a vontade do Senhor, e ele aqui profetizou muito, irmãos, ele falou muitas coisas boas, que aconteceu e vai acontecer ainda em nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos de pequeno que vão se acabar os fins do tempo, e o pessoal fica zombando, quando vai acabar o tempo vai acabar, irmão, o fim virá, conforme a palavra do Senhor fala, vem e vai ser, Deus, Ele é misericordioso, mas aquele dia não vai ter misericórdia não, irmão. Aquele dia quando Ele abrir o livro da vida que nós fomos escritos, e se Ele apagar, nós não vamos ter misericórdia, nós vamos se pecar internamente. Então, se nós formos geração de Deus, fomos chamados por Deus, nós temos que pelo menos fazer a vontade do Senhor, pelo menos andar no caminho do Senhor, porque eu creio que grande vitória Ele tem. Não só vitória, irmãos, louvado seja Deus, nessa terra, mas no mundo vidor, no mundo espiritual, louvado seja Deus. Nós passamos por dificuldades, mas Deus, Ele entra com as providências em nossas vidas, Ele entra com recursos em nossas vidas, louvado seja Deus. Igual eu estava falando, irmãos, a gente vai ficando velho, já contei esse testemunho aqui, vai ficando velho, louvado seja Deus. Quando é novo, a gente não pensa muito, não tem muito entendimento, mas quando a gente vai ficando velho, a gente vai pegando uma experiência da vida, e a experiência da vida, ela vai nos ensinando, louvado seja Deus. E eu, já na minha idade, louvado seja Deus, eu pensava, irmãos, que eu não ia encontrar serviço mais, louvado seja Deus, porque a gente vai na firma, manda currículo, eu creio assim que eles olham, só a misericórdia de Deus mesmo, ele olha assim, já rasga o currículo, porque por causa da idade, mas Deus é tão bom, que no ano de 2018 eu fiz, já tenho contado aqui, eu fiz, louvado seja Deus, ali uma prova, louvado seja Deus, eu fui aprovado, louvado seja Deus, e eu agradeci a Deus, e vi que Deus ainda tinha um propósito na minha vida, e ainda tem, louvado seja Deus, porque enquanto a gente viver, irmãos, a gente tem que levantar de manhã cedo, e agradecer a Deus, por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos oferecido, porque é tão bom, irmãos, a gente ter um trabalho, louvado seja Deus, seja de que área que for, você levantar de manhã, você ter o lugar para você ir trabalhar. Quando você está sem trabalho, a gente levanta, fica assim, gente como é acostumado a trabalhar, tem um ditado que diz que a gente fica igual o cachorro caído de mudança, não sabe para onde ir. O que nós temos que fazer, irmão? Tem que clamar a Deus, louvado seja Deus, porque Deus é bom, Deus Ele faz e cumpre em nossas vidas. A palavra do Senhor fala também, né? Se nós querer e obedecer a palavra do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Então eu creio que o melhor dessa terra para nós é nós servir ao Senhor, buscar a Deus. Passa o que passar, irmãos, louvado seja Deus, dificuldade nós vamos ter, mas maior é a vitória em nossas vidas, maior é aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu creio, irmãos, que naquele grande dia nós vamos ver os frutos que o Senhor deu para nós, que o Senhor preparou para nós. Então, irmãos, eu creio que é isso que Deus tem para a minha vida e para a vida daquele que espera e busca no Senhor. Eu creio, irmãos, assim,
Se muitas vezes nós estamos passando por lutas, tribulações, nós não temos que falar para o irmão, nós temos que falar com Deus, porque Ele nos ouve. Eu creio que Deus me ouviu naquela hora que eu estava precisando. Eu orava, falava para Deus, ainda tem um propósito na minha vida. Eu creio que tem uma porta de trabalho aberta para mim ainda, Deus. Louvado seja Deus. De trabalho, irmãos, louvado seja Deus. Eu estava trabalhando, louvado seja Deus, por dia. Mas por dia não é um serviço garantido, louvado seja Deus. É um serviço que hoje tem, amanhã não tem, louvado seja Deus. Então, eu falei com Deus, pedi a Deus. E estou trabalhando, está sendo uma bênção, trabalhando com os irmãos, louvado seja Deus. Tem muito afastado do caminho do Senhor. É só a misericórdia de Deus. Às vezes a gente escuta cada palavra, mas a gente fala com Deus, pede para Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus assim dê sabedoria, dê conhecimento. Porque nós, irmãos, eu vou falar, tem muita gente que sabe da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não, assim, não tem a confiança que Deus faz, louvado seja Deus. E quando você não tem a confiança que Deus faz, é difícil entrar em nossos corações. Nós temos que ter uma crença, nós temos que crer que Deus vai fazer. E quando Deus faz, Ele faz bem feito, louvado seja Deus. É algo especial que está acontecendo na minha vida. Eu pensava, irmãos, que não ia acontecer isso na minha vida, louvado seja Deus. Mas Deus está fazendo algo especial na minha vida. E eu creio que Deus vai fazer algo na vida de muitas pessoas que buscam e querem entender que Deus existe, que Deus, Ele é o galardador da nossa vida, e o melhor dessa terra Ele tem para nossas vidas, louvado seja Deus. Eu quero dizer, irmãos, são essas palavras que Deus colocou no meu coração. Eu não sei como que os irmãos entenderam a palavra, mas foi essas palavras que Deus pôs no meu coração. E eu creio que algo melhor para nossas vidas Deus tem. São essas palavras e as palmas louvar ao Senhor. Aleluia. Grande Deus.